Salve, salve nação roqueira brasileira! Estamos começando mais uma edição do News Rock Blog Microcast. E por que Microcast? Porque é um podcast diferente, feito diretamente pelo WhatsApp. E para você ouvir na sua academia, no metrô, no ônibus, indo para o trabalho, voltando, enfim, qualquer ocasião que você queira ouvir a palavra do rock nacional nos seus ouvidos. E o nosso convidado de hoje era vocalista e também baixista de uma das bandas de maior sucesso no pop rock brasileiro no início dos anos 2000. Eles lançaram o primeiro disco em 2002, o segundo em 2005, músicas na trilha da Malhação, diversas participações em programas de TV, MTV, enfim, toda aquela história maravilhosa. E estamos falando com ele, Léo Lott, do B5. Palmas pro Léo Lott. Bom, Léo, vamos lá. Primeiramente, agradecer pela presença e pela disponibilidade, né? Queria saber como começou o seu contato com a música, com o rock, até você se interessar em tocar um instrumento e entrar no B5, né? Porque é uma banda que já existia antes de você integrá-la. Fala, Edu, tudo bom? Cara, então, meu contato com a música, com o rock, começou desde criancinha. Eu fui exposto à música muito cedo, quando eu tinha uns 3, 4 anos. Meus pais me levaram para uma locadora de VHS, na época, né, VHS, e meu pai alugou um VHS de um show do Pink Floyd, o Delicate Sound of Thunder. E segundo os meus pais, né, eu era muito novo para lembrar, meu pai sentou para assistir o show, ali o VHS, e me colocou ali sentado com ele para assistir, e eu fiquei vibrado. Fiquei completamente assim, em transe com aquilo que eu estava ouvindo e vendo. E todas as vezes que eu voltei na locadora, eu queria alugar aquele VHS. Nada mais me interessava, era aquilo que eu queria. Obviamente, né, eu comecei a escutar outras coisas, né. Eu peguei muito aquela ressaca ainda de final dos anos 80, tanto meu pai quanto meu tio, eles tinham, né, LPs do Dire Straits, do Tears for Fears, do The Police, do A.H.A., do Elvis, e eu comecei a ouvir. Mas a minha primeira exposição foi com aquele VHS do Pink Floyd, o Delicate Sound of Thunder. Em 2002 vocês lançaram o primeiro disco, né, do B5, vocês ainda ali praticamente crianças, né, indo para uma adolescência. Como foi tão novos terem esse contato com gravadora, com clipe, com show, com televisão? Como foi para vocês essa experiência inicial? Na verdade, os meninos, os irmãos, eles já tinham um projeto em Petrópolis, era chamado Banda B, com E, né? Porque foi meio que um projeto começado pelo Bernardo, baterista. Na época todos eles tocavam instrumento, o B tocava bateria, o irmão gêmeo dele, o Lucas, tocava percussão, e o irmão mais velho, né, o Eduardo, tocava teclado. E como é de praxe em escolas de música, eles formavam pequenas bandas para apresentação no Centro de Cultura, lá, para apresentações no Centro de Cultura em Petrópolis. E o B formou uma banda com os irmãos. Na época era até uma menina que cantava, mas assim, era um som completamente diferente do que o B5 viria a fazer anos depois. E eles já vinham fazendo shows por Petrópolis, né, tocando ali até então os sucessos mais conhecidos da época, e estavam precisando de um baixista, e por intermédio de um professor de violão também muito conhecido na cidade, eles me chamaram, né, porque eles perguntaram para esse professor de violão se eles conheciam
alguém, né, para tocar baixo, e na época eu tinha começado a tocar baixo. E foi assim que o nosso encontro aconteceu. E o pai dos meninos era uma pessoa muito obstinada. Ele fez um material muito legal nosso, assim, com release, sabe, e vídeo, e saiu distribuindo para várias produtoras na época. E ele, pelo que eu me lembro, chamou a atenção de uma produtora chamada Terral Produções. E aí, tipo, as coisas foram acontecendo, né? O nosso primeiro empresário conhecia o Bruno Batista da Sony, e a gente acabou, né, quando a gente viu, a gente estava assinando um contrato com a Sony, e foi surreal, né, porque se a gente for se basear em princípio ali dos anos 2000, era uma época que as gravadoras ainda investiam muito, né, em bandas e artistas como produto, assim, e investiam dinheiro na gravação do CD, investiam dinheiro na divulgação das músicas, porque na época a gente não tinha plataforma de streaming, não tinha YouTube, então era um trabalho assim, tipo, muito, como é que eu poderia dizer? Muito expressivo, né, por parte das gravadoras, assim, no que diz respeito a propagação do material dos artistas. Então foi surreal a gente estar ali no meio daquilo tudo, a gente muito novo, né? O nosso primeiro disco foi produzido pelo Paul Ralphs, e a gente tinha 2 músicas autorais ali no nosso primeiro disco, o resto foram músicas, né, comissionadas pela gravadora, de compositores famosos, músicas do Blanche, do Cogumelo Plutão, músicas do Milton Guedes, do Dunga. O Frejá chegou a mandar música pra gente, que a gente acabou não gravando, mas o Sérgio Dias, do Mutantes, enfim. Foi uma época assim que a gente guarda com muito carinho, né? Porque a gente teve ali oportunidades que pessoas da nossa idade, pouquíssimas, né, pessoas da nossa idade, principalmente de Petrópolis, tiveram. Em 2005 vocês lançaram um novo, né? O disco que tem o Só Mais Uma Vez, que é o maior sucesso da banda, né, até hoje. Já era um disco mais maduro, que pegava umas influências de um rock mais pesado, né? Menos pop do que o primeiro disco. Como foi o processo de produção desse disco, desse amadurecimento de vocês musical que rolou na época? O primeiro álbum do B5, por mais que a gente tenha muito orgulho dele, musicalmente ele não reflete muito o que a gente escutava e o que a gente queria ter feito, né? Porque a Sony via muito a gente como um produto, então foi meio que a gravadora que ditou a direção musical ali do primeiro disco, né? Quando chegou a hora da gente gravar o segundo disco, a gente fez questão de fazer diferente, né? Obviamente com uma veia, uma pegada comercial, mas tentando também canalizar tudo o que a gente estava escutando naquele momento, né? E criar algo nosso. Tanto, é engraçado que as pessoas falam que a gente foi o primeiro emo mainstream, mas foi assim um acidente feliz até, porque a gente não fazia ideia ainda. Eu acho que o emo ainda ia explodir no Brasil, ia explodir o que, uns 4 anos depois do lançamento do novo, né, de 2005, mas enfim. Nós saímos da Sony, assinamos um contrato com a Warner, e os produtores, né, nos ajudaram assim a fazer um disco com a nossa cara, muito mais relacionado com as coisas que a gente estava escutando na época. Tanto que se você escuta esse disco novo, ele tem muita influência de Foo Fighters, ele tem influência de Hoobastank, The Calling, Oasis, Green Day. Eram coisas que a gente escutava na época, né? Em 2008 o B5 chegou ao fim, né?
depois de lançar um EP virtual chamado Imparcial. A banda encerrou as atividades. Por que aconteceu isso na época? E como foi a sua vida depois do B5, que você fez depois disso, musicalmente, pessoalmente também, né? Eu acho, Edu, que a banda chegou ao fim em 2008, 2009, porque por mais que nós tenhamos conseguido coisas incríveis, a gente ficou um pouco frustrado com a recepção que o novo teve. Por mais que o primeiro single tenha feito muito sucesso, o segundo single, né, e os singles subsequentes, né, eles não tiveram o mesmo impacto, e a Warner também optou por não renovar o contrato conosco. E assim, eu acho que a gente podia ter insistido um pouco mais, mas sabe quando você se vê um pouco naquela situação, poxa, a gente vai batalhar por coisas que a gente já conseguiu? E coincidiu também, né, com aquela... A gente estava ali nos nossos 18, 19 anos, a gente começou a dispersar, cada um galgando ali projetos diferentes, querendo fazer faculdade e tudo mais. Aí acabou que a gente dispersou e optou por dar fim à história do B5. A gente ainda chegou a gravar um EP em 2008, lançamos algumas músicas no MySpace na época, mas foi isso. Inclusive essas músicas nem estão nas plataformas digitais. E recentemente aconteceu em São Paulo o show de reunião do B5, né? Que ninguém esperava, mas acabou acontecendo. Essa reunião ela vai se estender para outros locais. Vocês pretendem lançar algo novo? O que os fãs podem esperar dessa nova fase do B5 aí? Pois nós fizemos um show reunião em fevereiro desse ano, foi maravilhoso. Inclusive, eu vou até te mandar um vídeo, que foi assim, um evento muito especial. Os nossos fãs, né, do Brasil inteiro, né, foram para São Paulo prestigiar, e foi assim, foi uma oportunidade única. E estamos aí conversando com os mesmos contratantes, né, cogitando a possibilidade de fazer mais algumas datas, assim, mais para o fim do ano. Mas por enquanto ainda não temos nada certo. Mas obviamente eu vou te falando.